Olá. Pronto, boa tarde a todos. Ficamos mesmo contentes de estarem aqui a esta hora. Realmente a resposta a este convite de apresentação de um plano de impacto lixo zero foi uma adesão que não estávamos assim também tão à espera, portanto foi uma boa surpresa e, e, e por isso muito bem-vindos. Isto são alguns meses de trabalho que agora se vai consolidar com uma apresentação de uma proposta. Dizendo já que o plano de impacto de lixo zero, aquilo que vamos apresentar, não é um produto fechado, nem um produto que possa ser personalizado hoje, na sessão de hoje, a cada uma das vossas organizações ou grupos de trabalho, ou contextos de trabalho. É uma apresentação genérica, de propósito, de explicação de como é que nós seguimos essa metodologia e espero que seja bastante útil. Mas mais à frente tentaremos explicitar o objetivo desta sessão. Porque se calhar muitos de vós já nos conhecem, já nos acompanham, mas se calhar pedi à Manon para me ajudar aqui já a partilhar a apresentação. Vamos aqui esperar. Tá bom, Sarassi? Está ótimo, está excelente. Pronto, mas para alguns de vós já conhecem a Zero Waste Lab, para outros não, e faz-nos sentido neste momento falarmos um bocadinho de nós. Então, a Zero Waste Lab é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2017. Os primeiros passos da formação desta associação foi muito antes, talvez um ano, também não foi assim tanto tempo antes de consolidarmos a associação, mas foi um encontro, até num curso de liderança criativa, onde tem que ser falado, boa, obrigada, onde foi reunido uma série de perfis de pessoas que vinham de diversas áreas profissionais e com contextos de vida pessoal também bastante diferentes. Vinham da área da engenharia, da área da sociologia, da ação social, da gestão de empresas, com vários perfis. Nessa formação fomos desafiados a criar soluções concretas, neste caso para o município de Lisboa. Portanto, o município de Lisboa participou nesta ação e lançou-nos um desafio, que é um desafio que alguns de vós conhecem, porque ele ainda se mantém, que seria que soluções para Lisboa seriam possíveis ou seriam viáveis para reduzir os resíduos em 10% até 2030. Foi este questionamento que cruzou o interesse de algumas pessoas, daquele grupo de formação, e de refletir como é que podíamos ajudar nesse propósito e manter essa prosperidade na nossa sociedade, na nossa Lisboa, ligada sempre a este prisma, uma sociedade sem desperdício e sem lixo. Fomos concretizando os nossos fundamentos, o que é que queríamos fazer e passámos à ação. Passámos à ação e rapidamente percebemos que grande impacto no ambiente tinha a ver com os nossos comportamentos e tinha a ver com as dinâmicas até maior nos espaços urbanos, nas cidades, pela sua morfologia, pela sua dinâmica, pelas vivências, pelo nosso tempo, não é? Então começámos por ter a necessidade do apelo de tornar visível aquele elefante gigante na sala, sabem como é que é? Então começámos por fazer perguntas às pessoas e à comunidade. O que é que era o lixo? Se bem se lembra, a Ana lembra-se bastante bem. O que é que era o lixo? Para onde é que ele ia? E fazíamos aquela pergunta de reflexão se as pessoas conseguiriam viver sem lixo. Portanto, começámos muito por aí, por ações de sensibilização, de mobilização comunitária
entre as escolas, a educação, entre a sensibilidade de várias comunidades nas praias, mas com limpezas de praias, monitorizar aquilo que apanhávamos, observar e analisar até o que era aqueles resíduos que encontrávamos na praia. Rapidamente isso tornou-se uma curiosidade muito grande de ter que voltar para a terra, não é? E ver o que é que nós poderíamos fazer de prevenção para que as praias e os mares e os oceanos não tivessem este impacto tão negativo, que é a paisagem que nós conhecemos mais visível, a paisagem, por exemplo, plástico e de todos os descartáveis, e quando nós chamamos de descartáveis são todos os resíduos que acabam por ir parar a um aterro, ou uma incineração, ou então mesmo para o espaço comum, sem qualquer tratamento. A Zero Waste Club instalou-se no Centro de Inovação da Moraria, em Alfama, e num sítio magnífico pela diversidade, com inspiração sempre do Tejo ao fundo, começámos a intervir junto das populações, atendendo às suas necessidades, problemas, criando redes colaborativas, pensando que todos juntos tínhamos um papel ponderante e importante para que uma mudança se pudesse fazer no bem-estar das comunidades, e neste caso começámos por trabalhar um bairro. Sendo o nosso motivo o movimento Lixo Zero, e sendo o lixo o principal protagonista, porque ele é mesmo democrático, porque onde há vida humana é onde se fala de lixo, não é? E portanto ele é transversal à nossa sociedade, é o que eu quero dizer, e portanto fomos ajustando depois a nossa ação conforme as oportunidades que foram surgindo. Interesse de consórcio de parcerias, necessidade, compromissos alinhados, interesses locais, e é assim que nós nos vemos, sempre em construção e sempre revendo os nossos propósitos e as nossas prioridades que temos que ter no espaço comum e na sociedade. E é este slide que vocês têm aí, que se calhar já o leram, temos esta missão muito orientada para a construção de processos de transição para uma sociedade sem lixo. Isto só se faz numa sociedade consciente, em que trabalhamos todos os dias, responsável, participativa, cooperante, regenerativa e próspera. Isto é o nosso horizonte. Os nossos objetivos, fica assim tudo um bocadinho seco, parece que são muito orientados para a eliminação de resíduos. Tudo aquilo que fazemos, queremos eliminar resíduos, sejam eles encaminhados ou não, e podendo eles ser diminuídos de forma drástica para a incineração ou para o aterro. Estamos sempre na linha de promover estratégias eficazes de prevenção de resíduos, trabalhar a priori, antes deles existirem. Portanto, são muito valiosos a questão da reparação, da reutilização, da compostagem e, no fim, até reciclagem. E criar metas de redução de taxas de resíduos produzidos. Estou muito a falar de resíduos, porque este é o nosso horizonte, mas na verdade, quando nós trabalhamos a questão dos resíduos, trabalhamos muitas outras esferas. Aliás, eu diria que trabalhamos tantas esferas internas humanas, como as esferas de impacto do nosso comportamento. E o nosso comportamento não é só comportamento pessoal ou social, ou dentro da nossa família, mas é aquilo que fazemos no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, com quem conversamos, que opções tomamos, e portanto nós somos sempre um micro, macro impactante social, se isso se pode dizer assim. Pronto, e a nossa abordagem é muito esta, não é? É ativar compromissos, vontades, onde há problemas nós também queremos estar,
insistir nesta complementariedade, também não haver desperdício de tempo, de resíduos, de relações, portanto, potenciar a articulação é para nós um bem maior. Despertar abundância, às vezes não devemos estar só concentrados no problema, mas nas soluções, e muito dentro desta linha de economia circular. Também acreditamos que o movimento Lixo Zero, tudo que está a ser desenvolvido, metodologias como que vamos falar hoje, ou boas práticas, elas devem ser disseminadas para a mudança e comprovadas que é de acesso a todos. E, portanto, não é um bem que fica apenas a uma esfera de pessoas mais conscientes, ou que é uma coisa muito difícil, ou que portanto, nós queremos uma proximidade muito grande em executar boas práticas, começando por nós, e começando pelo eu, e acabando no nós e nos outros, não é? O que nós fazemos é muito isto, é a gestão de projetos e iniciativas, fazemos conteúdos educativos, formativos e sensibilização, criamos ferramentas e metodologias de intervenção e fazemos este acompanhamento de processos lixo zero, desde a pedagogia, no caso das escolas, até a uma gestão mais eficiente dentro de grupos de trabalho. Manu? Podes passar? Eu passei, não viste? Ok, não estava a ver, desculpa. Ok. Sempre numa lógica de, mesmo quando pilotamos algum projeto ou alguma intervenção, temos sempre uma lógica de que impactos é que isto pode ter numa rede mais alargada de intervenção. Onde é que nós podemos tocar, quais são os pontos nevrálgicos que, ao pressionarmos, geram mudança e impacto, como aquelas pecinhas dos dominós, não é? Nós tocamos numa peça e aquilo tem um impacto e gera uma outra configuração. E é isso mesmo que nós intervimos, por um lado, em projetos mais comunitários, de awareness, de educativos, de pilotagem de soluções com diferentes atores, contextos e necessidades, onde tentamos juntar a sociedade civil, os decisores políticos, a academia, enfim. Estes são alguns projetos que podem ser consultados, podem ser vistos no nosso site mais institucional e podem acompanhar também o nosso trabalho. O projeto da Academia Lixo Zero traduz-se hoje em escolas Lixo Zero, em que nós trabalhamos a parte da pedagogia das atividades com as crianças, por um lado. Por outro, um guia também de sistema de gestão da escola, de uma proposta de sistema de gestão da escola, na gestão dos resíduos, e a formação de professores ou de profissionais educativos para que haja coerência. O que nós pretendemos é que haja coerência entre o que as crianças aprendem e o que é que elas vivem dentro da escola e até fora da escola. E, portanto, é um processo longo, mas que acreditamos nele. O movimento de impacto em cadeia foi este projeto que tomou conta da equipa da Zero Waste no último ano, e que foi possível pesquisar e desenvolver estes planos de impacto lixo zero e ter esta resposta hoje, aqui do plano lixo zero para as organizações. O que nós pretendemos aqui foi muito mais largo do que teve mais lastros do que apenas os planos de impacto lixo zero, porque o que nós quisemos foi, ok, já aprendemos, já sabemos, já há imensas boas práticas que se podem partilhar, podemos até avaliar e fazer um diagnóstico e propor novas práticas, mas elas têm que estar disponíveis, tem que ser fácil. E é nessa predisposição de colocarmos as coisas abertas, qualquer um possa consultar os nossos manuais e ser de nós todos, e não só ser da Zero Waste Lab.
Temos o projeto do Replay, também muito voltado para o levantamento das questões, de questões importantíssimas que ainda não tinham sido levantadas, como a questão da reciclagem de brinquedos em fim de vida, que não existe, não existe uma resposta, mas aquilo que nós viemos trazer foi à mesa conversar com as famílias, empresas, associações, poder público, local, para que haja uma resposta estruturada para a questão dos brinquedos. A escola a compostar tem o mesmo objetivo, portanto os resíduos orgânicos são o que ocupam hoje mais o nosso, muito do nosso lixo doméstico e das empresas, tem a ver com resíduos orgânicos, e a nossa pretensão é fazer esta sensibilização e formação também de acesso fácil e de próximo, e que está ao nosso alcance qualquer um de nós fazê-lo, em que damos este ângulo de 360 graus, que é lixo zero, prevenção, compostagem e hortas, e como é que nós nos alimentamos e alimentamos melhor e preservamos a nossa saúde. Por outro lado, no outro ângulo, portanto este é o ângulo mais visível, com as comunidades em geral, e depois temos um outro ângulo de intervenção mais ligado à mentoria e consultoria de empresas ou organizações, num sentido mais lato, que seja tanto pela responsabilidade social das empresas, ou pelos recursos humanos, ou porque quer que um determinado projeto tenha um impacto positivo em termos ambientais. Nós fazemos algumas consultorias, aqui está a da BetClick, portanto medimos o impacto, certificamos, vemos a pegada carbónica e temos projetos de regeneração, e projetos de regeneração são o quê? É compensar a pegada carbónica que se fez, e portanto a regeneração às vezes são projetos pelo mundo fora, e o que nós tentamos é que essa compensação seja feita em Portugal, e acompanhamos essa implementação desses processos. Por fim, também ligada à academia, eu sei que aqui presente, não sei se está a pessoa dos laboratórios verdes, investigadora, mas nós também estamos neste momento a pilotar com uma parceria com a My Green Lab, estamos a iniciar um piloto para certificar os laboratórios de investigação, que, como vocês sabem, de sustentável deixa muito a desejar, e a produção de resíduos são mais que muitos. E pronto, isto é uma elencagem de algumas das nossas intervenções que podem explorar depois no nosso site. Bem, a meio aqui da nossa conversa, agora vou-vos trazer outra vez para a sessão e dizer-vos que o objetivo da sessão de hoje é partilhar conteúdos, mas que mantenham acesa essa curiosidade, para que nos próximos dias possam continuar a pensar como é que podem implementar soluções e melhorar o vosso impacto no ambiente e a diminuição de resíduos e da gestão dos vossos próprios materiais. Esperamos que no final conheçam a metodologia de intervenção da Zero Waste Lab para o desenvolvimento de um plano lixo zero, e no final iremos enviar a todos os inscritos um PDF com as 10 ações primordiais para iniciarem o caminho lixo zero na vossa organização. Portanto, como eu disse no início, não vamos conseguir particularizar aqui muito os casos, porque cada contexto terá as suas necessidades, mas conseguimos elencar algumas ações que podem ser comuns e que podem ser adaptadas a cada grupo. Também estes documentos e estas metodologias, quero-vos dizer que nós somos uns cientistas sociais e, portanto, estão sempre em aberto, estão sempre em construção e em melhoramento. Muito bem, e agora ia-vos pedir um exercício mental que se vai traduzir na escolha de três valores,
que é, não é fácil, mas tentarem nestes microsegundos que vamos vos dar, imaginar que estamos em 2050. Não é que chegamos, é que estamos em 2050. Fecham os olhos e quando abrirem os olhos estão em 2050. E, ao olharem ao vosso redor, sabem que conseguimos a transição socioambiental para uma sociedade inclusiva e regenerativa. O que eu vos ia pedir era que, vou-vos pôr aqui só um bocadinho, vou-vos pôr aqui o link onde... Espera aí, como é que é? Onde ia-vos pedir os 3 valores centrais, portanto, acedem a esse link e escrevem os 3 valores centrais que permitem concretizar esta realidade de 2050. E a Manu pode se calhar partilhar essa nuvem de valores. Todos estão a conseguir aceder? Sim? Estão a conseguir aceder? Ah, ok, já vêm resultados, ok. Boa. Pronto, estes são os valores que estão ganhos em 2050. Ao oxigênio, não é? À disponibilidade, à solidariedade e, portanto, são muito valores humanos e eu acho que nós não podemos, humanos sociais, democracia, solidariedade, portanto, são bens que por vezes parecem tão fáceis e estarem tão acessíveis, mas é bom não esquecer que para mantermos uma sociedade próspera e nesta realidade do ambiente, vale muito, muitos outros valores têm que estar lá, não é? E é curioso que poucos dos valores que estão aqui descritos, a não ser reduzir, oxigênio, eu estou a ver um bocadinho mal, porque a letra é pequenina, mas de facto nem tem a ver propriamente com resíduos, mas é aquilo que nós sabemos que resulta. Muito bem. Então isto foi só um pequeno exercício para descansarmos aqui um bocadinho. Queria também dizer-vos que é muito, muito interessante. Espera aí, só um bocadinho. É muito, muito interessante. Só. Pronto. É muito, muito interessante vermos. Espera aí, só um bocadinho. Ok. É muito interessante vermos a diversidade de pessoas que tiveram interesse nesta sessão. E isso é o que nos faz sentido com tantos atores diferentes que se dispuseram e que tiveram interesse em ouvir o que é o plano de impacto lixo zero. Temos atores do setor público, junta de freguesia, câmaras, do privado, tivemos, não sei o porquê, mas tivemos vários, em todo o país, representantes das lojas da Decathlon, entidades de tratamento de valorização de resíduos, como a Lipor, que já vi que está cá hoje, a RES Alentejo,
associações diversas sem fins lucrativos, organizações, pessoas ligadas à academia, e portanto isto é super inspirador, esta vontade, não é? Ver esta vontade e o imenso potencial de pôr isto em escala, se todos fizermos uma pequena parte. Portanto, isto foram as vossas expectativas, desde ligadas às organizações, a labs mais verdes, a comunidades escolares pedagógicas, trazer mais informação, e temos aqui uma de compreender dinâmicas de cidades e encontrar soluções eficientes. Pronto, eu acho que vou recolher esta expectativa, porque me remete a falar do porquê falar em plano de impacto lixo zero. E não faria sentido não iniciarmos com alguns dados reveladores, se calhar alguns de vós já os conhecem, mas estes dados são os últimos dados de 2020, portanto já com um ano de pandemia, não é? E portanto todos as máscaras e os fatos e tudo isto que vai para o ambiente não vai ajudar nada, mas houve um aumento. Portanto nós temos aquela meta de 2030 que vos falei há pouco, não é? Mas há um aumento de 12% na produção de resíduos urbanos desde 2012. Para terem uma pequena noção, em alguns cálculos que nos demonstram a RARU 2020, são 512 quilos por habitante por ano, ou seja, uma produção diária de 1,5 kg quase por habitante de formação de resíduos. E o pior ainda é que fazemos os resíduos e eles não são tratados ou reciclados, ou têm índices muito baixos ainda e muito envergonhados na nossa perspectiva. Apenas 9% dos resíduos urbanos são reciclados, e apenas 7% dos resíduos urbanos são compostados. Embora isto tudo equivale a dizer que 80% dos nossos resíduos poderiam ser reutilizados, reciclados ou compostados e não o são. E isto realmente torna-nos aqui um desafio muito grande, porque temos metas com a Europa muito exigentes, e pronto, e temos este panorama. Pronto, fazendo aqui música, se alguém puder tirar o som. Okay. Pronto. E nós sabemos que todas estas estatísticas e todos estes consumos, eles acontecem nos centros urbanos, onde há maiores consumidores de recursos naturais, e isto está muito desequilibrado, porque em tempos, para o funcionamento das cidades, realmente a satisfação da necessidade de material, que era material alimentar e energética, foi feito de forma a que, ok, nós precisamos disto e, portanto, há entradas de recursos de fora, materiais, energia, água, e depois da sua utilização, nós produzimos saída, e muitas vezes essa saída é a poluição da água e dos solos, é a poluição do ar, é a produção de mais resíduos que eles não desaparecem, não é? Eles vão para algum lado. É uma forma muito simples de explicar a economia linear, que não é pensado como um ciclo, o ciclo dos materiais. Portanto, há uma necessidade, vamos recorrer aos recursos naturais e à sua transformação, usufruímos desses recursos, transformada em energia, em materiais, em consumo, e descartamos porque nem nos lembramos do que é que temos que fazer. Mas hoje em dia isso já não pode ser assim feito. E portanto, porque há um esgotamento de recursos, porque há aumento de produção de resíduos e desperdícios, há desperdício de investimento, porque quando nós deitamos fora estamos a desperdiçar investimento. Sabemos que estes impactos tornam, existem desigualdades socioambientais e as áreas urbanas são mais afetadas por isso. Forte pegada carbónica nas cidades,
e há uma desconexão imensa entre os nossos comportamentos individuais e coletivos e com a saúde dos ecossistemas. Mas isto, nós sabemos disso e por isso é que estamos nesta sessão de hoje, não é? Portanto, o que a Zero Waste Lab procura é atingir a circularidade dentro de um processo, dentro de um redesign transversal para concretizar os 4 R's aqui mencionados neste gráfico, como a redução, a reparação, a reutilização e, por fim, a reciclagem. E como é que nós podemos ter sempre este equilíbrio entre o que retiramos em termos de recursos e a satisfação das nossas necessidades. E como é que podemos gerir dentro das nossas sociedades aquilo sem sair tanta poluição e tantas emissões posteriores. Isto eu estou a falar de uma forma muito leve para chegarmos ao nosso plano lixo zero. Portanto, para chegarmos a esta circularidade, são processos complexos, de várias layers e esferas, em que a produção, o consumo, a energia, a mobilidade, a gestão dos materiais e até trabalhar a cidadania das sociedades, temos que intervir em todos estes eixos. Nós, Zero Waste Lab, com o movimento de impacto em cadeia, vimos com esta proposta da gestão de materiais e trabalhar com a cidadania. Portanto, trabalhar ao nível de mudar a cultura, formas de viver na cidade, focar nos ciclos dos materiais, porque nós acreditamos mesmo na possibilidade de criar novos sistemas económicos, de uma sociedade regida pelo cuidado do planeta, pela felicidade humana e em equilíbrio com toda a vida terrestre. O próximo gráfico está no documento que vos vou enviar em PDF, mas imaginem o resultado que poderiam ser alcançados se todos aplicássemos os princípios do lixo zero. O recusar, em primeiro lugar, o reduzir, o reutilizar, reparar, o reciclar ou até mesmo, não, super importante, o compostar. Portanto, é isto que nós propomos. Qualquer proposta de trabalho, qualquer proposta de mudança, qualquer implementação só se faz com mobilização de todos e em diversas escalas, seja numa organização, seja numa sociedade, setor privado, público, sociedade civil, casa, empresa, bairro e cidade. É isto que nós acreditamos, que o movimento gera movimento e queremos ser responsáveis pelo dia da manhã. E com isto passo a palavra à Manon para mergulhar no plano de impacto de lixo zero. Olá, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Manu, faz parte também da Zero Waste Lab. Sou francesa, então até eu vou pedir desculpa pelo sotaque se há algum problema de compreensão. Não hesitem em enviar uma pequena mensagem no chat, posso repetir todas as coisas que você precisa. Pronto, a Sara fez uma contextualização do abordagem geral da Zero Waste Lab em relação aos nossos planos de impacto lixo zero, em qual contexto eles inserem-se. Nós, vocês já perceberam, temos uma abordagem muito ecossistémica. Acreditamos muito na interligação dos espaços, dos atores na sociedade e achando que estes planos de impacto lixo zero, a atuar numa parte específica, pequena, que são as organizações, as empresas, podem trazer uma mudança mais transversal na sociedade. Pronto. O que é que vou fazer agora? Eu vou apresentar você mais em concreto os planos, ou seja, o que é que eles pretendem trazer nas vossas estruturas, as áreas, os aspectos, as atividades onde eles podem ter um efeito, os objetivos destes planos, os questionamentos iniciais que eles vão trazer para as vossas organizações. Vou também partilhar com você um documento, Plano de Impacto Lixo Zero genérico,
que desenvolvimos em 2021 com a Zero Waste Lab, que é um plano de impacto genérico, ou seja, lista um conjunto de ações, de passos iniciais, transversais, que achamos transversais a cada organização que pretende comprometer-se numa abordagem lixo zero. Então vamos apresentar estas 10 ações. Depois desta apresentação, iremos partilhar este documento também por e-mail com cada um de vocês, se tiver interesse. E, por fim, eu vou explicar um pouco, de forma mais concreta, qual é a nossa metodologia quando se fala de plano de impacto lixo zero, porque nós pretendemos propor uma metodologia de cocriação, de acompanhamento das empresas e organizações para o desenvolvimento de estratégia adaptada às necessidades de cada estrutura, estratégia lixo zero, zero desperdício. Pronto, como a Sara já disse, pronto, vocês não vão sair desta reunião com uma proposta feita, uma proposta adaptada, um plano de impacto lixo zero personalizado, mas já vão sair com algumas pistas de ação, um intuito qual é a nossa proposta e esperamos algumas curiosidades sobre o nosso trabalho. Pronto, em relação aos planos de impacto lixo zero, aqui vocês têm uma flor linda que representa as diferentes áreas e aspectos da vossa organização que achamos que podem ser influenciados através da implementação destes planos. Ou seja, a organização está no meio, ou é uma empresa, e aqui, claro que o primeiro intuito é mesmo de influenciar novas práticas de gestão. Gestão do quê? Gestão do consumo, das compras, dos materiais, dos recursos económicos, humanos. Ou seja, estes planos são muito orientados à volta dos 5R, do lixo zero, que acabamos de apresentar e que vocês se calhar já conhecem. O repensar, o reutilizar, reparar, compostar, rot em inglês, e reciclar. E estas 5R vão trazer um impacto a vários níveis. Ou seja, a vossa gestão vai ser mais democrática. Por que mais democrática? Porque implementar os 5R é muito ligado à mobilização de toda uma equipa à volta desta implementação. Uma gestão mais económica também, porque é claro que substituir produtos descartáveis por produtos com um ciclo de vida, uma duração mais longa, vai trazer algumas poupanças. E circular, porque é mesmo isso o propósito, uma gestão mais circular dos recursos. Além da própria gestão, estes planos também vão trazer uma mudança nas próprias equipes. Porquê? Porque a implementação mesmo de um plano de impacto lixo zero numa empresa, numa organização, não pode ser feito sem o envolvimento, a mobilização da própria equipe, senão não pode ter sucesso. E para implementar com sucesso estes planos, a equipe tem de ser mobilizada, tem de ser participativa, tem de ser colaborativa. Então são algumas destes valores que vocês já no exercício anterior falaram. Achamos que estes valores são essenciais e que o próprio desenvolvimento e implementação de um plano de impacto lixo zero pode trazer para as próprias equipas. E além disso também critico. Porquê critico? Porque para desenvolver e implementar uma estratégia lixo zero, temos de olhar todo em conjunto sobre as nossas práticas, os nossos hábitos, questionar estes práticas, estes hábitos, questionar as nossas necessidades, e tudo isso traz um olhar muito crítico, que é bom, não? Precisamos disso. Esta transformação traz claramente uma nova cultura da empresa, cultura da organização, que achamos que pode ser mais consciente do impacto positivo como negativo das nossas ações sobre o ambiente, claro. Pode ser também mais cuidadoso do ambiente, cuidadoso do ecossistemas à nossa volta, cuidadoso da comunidade do que fazemos parte, e regenerativa.
A palavra regenerativa é muito ligada, acho, à abordagem das Zero Waste Labs. Fala-se muito da palavra sustentabilidade e achamos que a palavra sustentabilidade agora é um pouco obscura, não? É muito usado. E a palavra regenerativo traz este olhar mais de impacto positivo, de ação positiva que nós, enquanto humanos, podemos trazer na nossa comunidade e no ambiente. Então saímos um pouco do passivo para ser mais ativo e considerar o impacto positivo que podemos ter. E além disso, a última esfera onde achamos que os planos podem influenciar é o espaço físico, propriamente o espaço físico da vossa organização ou empresa. Achamos que o lixo zero traz este repensamento do espaço. A perguntar, a questionar, a fazer perguntas como do que precisamos, como vamos trazer uma forma de optimização do espaço, com o objetivo de funcionalidade. Ou seja, o espaço vai ter de ser repensado, vai ter de ser simplificado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a ideia de criar um compostor. Ou separar de forma melhor os resíduos na vossa organização. Então, tudo isso vai trazer uma forma de repensamento do espaço para responder às necessidades, às novas necessidades. Falam dos objetivos, dos planos. Pronto, achamos que o primeiro objetivo é assumir uma maior responsabilidade ambiental na sociedade. Ou seja, achamos que as vossas organizações, uma organização comprometida com um plano de impacto lixo zero, vai ter um posicionamento e uma influência diferente na sociedade. E achamos também que este tipo de posicionamento está cada vez mais esperado pelos empregados, parceiros, clientes, os beneficiários. Pronto. Depois, garantir um ambiente de trabalho mais sustentável e saudável pelos colaboradores. Já falei disso quando falou do fato de que precisamos de uma equipa mobilizada para a implementação do plano lixo zero. E pronto, e achamos que esta própria mobilização da equipe em torno de um projeto comum pode contribuir para uma melhor qualidade e motivação na própria organização. O terceiro objetivo é reduzir as despesas frequentes e desnecessárias associadas às compras de produtos descartáveis e geração de desperdício. Então isso está muito ligado à ideia de poupança. Achamos que quando se fala de lixo zero, há muitas vezes este preconceito que o lixo zero é caro. E isso está totalmente errado, é mesmo o contrário, porque achamos que a reduzir, a adaptar as compras às necessidades reais de consumo, a eliminar produtos descartáveis, a favorecer a utilização de objetos reutilizáveis, segunda mão, evitar o desperdício, isso vai garantir uma redução das despesas nas organizações. E esta redução da despesa que a GIR poupança pode ser reinvestida em setores até mais essenciais pronto, nas organizações. E é isso. O objetivo número 4 é gerir novas oportunidades de negócios e parcerias sustentáveis. No âmbito, por exemplo, da economia circular. Este tipo de plano pode potenciar colaborações com outras empresas, associações, clientes, pode trazer novas oportunidades. O objetivo seguinte, desculpa, é ser inspirador de mudança. É um objetivo um pouco largo, mas achamos muito nesta influência positiva que podemos ter, cada um de nós, na nossa comunidade. E achamos que, de facto, por exemplo, que assumir uma posição de lixo zero no escritório pode inspirar os colaboradores, pode inspirar os parceiros a adotar práticas semelhantes,
uma equipe que está mobilizada em torno deste tipo de... uma equipa, pronto, mobilizada em torno de objetivos lixo zero pode até adoptar práticas semelhantes na sua casa, ou seja, toda esta ideia de movimento que gera movimento. Não? E o último é estimular a inovação. Achamos muito que este olhar, a estimular um pensamento crítico sobre os problemas, os desafios internos da organização, pode gerar novas ideias, novos projetos e fomentar até um ambiente de confiança entre os próprios membros da equipe para desenvolver novas iniciativas. Pronto. As perguntas iniciais que podem, após esta apresentação, trazer para as suas organizações podem ser estas. E estas perguntas, achamos, são as perguntas mesmo que estes planos procuram responder, ou seja, quais são os principais resíduos produzidos na sua organização? Quais seriam as ações prioritárias a serem tomadas para melhorar a situação? E, por fim, quais são os principais obstáculos à implementação de ações lixo zero? A questão dos obstáculos também é super importante no desenvolvimento de uma estratégia adaptada. Temos de pensar não só em soluções, mas também nos travões que podem acontecer. Pronto. Então, eu acho que se vocês estão aqui hoje é porque você tem interesse para trazer algumas soluções para a vossa estrutura, mas algumas das perguntas, as mais comuns, são estas. Por onde começar? O que deve ser priorizado? Como organizar-se? E até como integrar as práticas lixo zero na cultura interna da minha organização. São algumas das perguntas que identificamos como centrais na mente de muitas pessoas. Pronto. Agora eu vou apresentar, então, este documento que você está a ver é a capa do folheto Plano de Impacto Lixo Zero, Gerir Organizações no Caminho Lixo Zero, 10 ações para reduzir a produção de resíduos no trabalho. Este documento é o folheto genérico que desenvolvimos e que vamos partilhar com vocês após a reunião por e-mail, se você tem interesse, mas eu acho que sim. E hoje eu vou fazer um sumário, um resumo super rápido sobre estas 10 ações que vocês vão encontrar neste documento. Achamos que são ações transversal a cada organização. As ações próprias são transversal, no entanto, a forma para implementar essas ações vão ser muito diferentes em cada empresa, organização que queira as implementar. Pronto, depende de cada contexto, da necessidade de cada organização. E não estamos a pretender dar-vos uma lista exaustiva de práticas que eu tento trazer para a sua empresa ou organização. São ideias, são sementes e é um ponto de partida. Pronto, a primeira ação é mobilizar. Por que mobilizar? Porque achamos que nenhuma mudança pode ser feita sem começar com a consciencialização das pessoas, e no vosso caso das equipes, de uma equipe à volta da temática, e para produzir efeitos concretos, um plano de impacto lixo zero deve ser assumido pelo maior número possível de pessoas que partilham o mesmo espaço de trabalho. As equipas devem ser, portanto, desde o início, ser mobilizadas em torno dos objetivos comuns. Então, este mobilizar é super importante, e também no desenvolvimento do nosso próprio plano de impacto lixo zero personalizado, iniciamos mesmo por aí. Iniciamos com a identificação de uma equipe comprometida e o trabalho começa com esta equipe. Mas primeiro temos de constituir esta equipe, este core, O identificar é a segunda ação. O que é que estamos o que é que está a significar isso? Identificar o quê? Pronto, então é um diagnóstico para definir uma estratégia lixo zero bem adaptada ao funcionamento da sua organização.
vai ser necessário realizar primeiro um inventário super preciso das fontes de resíduos produzidos, ou seja, recicláveis, vidro, biorresíduos, e não só das fontes, ou seja, do tipo de resíduos produzido, mas também das quantidades que são geradas. Esta pequena variação é super útil, porquê? Porque vai permitir determinar quais são os principais fluxos de resíduos geridos e quais são as ações prioritárias e possíveis que vocês vão ter de desenvolver em relação a isso. Além disso, esta identificação é também uma identificação não só dos desafios, mas das necessidades das vossas organizações, que são super diferentes de uma organização para uma outra. Então, a implementação de um plano de impacto lixo zero tende a iniciar com isso, mobilizar uma equipe e identificar, fazer este trabalho de diagnóstico. Reduzir papel. Então aqui peço desculpa que não aparece assim no documento, no folheto. Aqui eu escrevi só reduzir papel por causa do tamanho da slide, mas aparece normalmente assim, reduzir a quantidade de papel e outros consumíveis de impressão. Ou seja, achamos que a questão do papel e das impressões em geral é um desafio muito transversal às empresas, à cultura empresarial. Só para dar você um exemplo, dado quantitativo, cada ano em Portugal um trabalhador comum consome em média cerca de 10.000 folhas de papel para fotocopia. Então, uma das principais ações que pode ser tomada de forma super simples é reduzir o consumo de papel, reduzir as impressões, evitar todas desnecessárias, a fim de diminuir o consumo de papel, mas também o consumo de tinta e até a energia no escritório e poupar dinheiro. Há sempre esta questão de poupança que estás aqui. Optimizar é a ação número 4. Optimizar o quê? Optimizar o consumo de material de escritório e de papelaria, que são os materiais, os itens mais comuns em cada organização. Pronto, fizemos algum cálculo, que acho vocês também, se calhar, já fizeram, mas o consumo de material de escritório descartáveis tem um custo super significativo no orçamento de qualquer organização. Canetas, post-its, marcadores, não sei, cadernos, fita adesiva, papel, tudo isso tem um custo. Então, quando se fala de optimização, é tentar ver quais são as necessidades reais das equipes e tentar adaptar esta necessidade ao próprio consumo, a fim de limitar o subconsumo de produto desnecessário. Isso pode ser acompanhado por outro tipo de medida, pode ser até criar uma despesa comunitária para agregar e partilhar uma série de material, em vez de comprar sempre novo. Também são dicas que vocês vão encontrar neste plano, que eu estou a repetir, é genérico. Então, recusar o quê? Recusar o uso de descartáveis. Estamos sempre a trazer esta questão dos descartáveis, mas não só material, mas também na alimentação. Pronto, trabalhamos já em colaboração com duas organizações no ano passado. Acompanhamos estas duas organizações em Lisboa na implementação de um plano de impacto personalizado, e um dos desafios transversal a estas duas organizações era o número, a quantidade enorme de descartáveis geridos durante os eventos, as pausas café, os almoços, as reuniões, e pronto, apareceu mesmo como um ponto focal onde podem ser optimizadas as práticas. Então, tentar recusar o uso excessivo de descartável durante os eventos pode ser feito através de várias ações. Uma das ações a mais comum é trocar o descartável para produtos reutilizáveis e tentar encontrar estas alternativas que permitem ainda, de novo, poupar a médio e longo prazo. Coer material pelo dinheiro.
A ação número 6 é reutilizar, reparar e doar. Ahm, Pronto. Se fala muito no nicho zero da reutilização, da reparação, do mercado de segunda mão, e achamos que no âmbito de uma empresa isso tem um papel super relevante. Ou seja, vou dar exemplos mais concretos. O equipamento informático, os acessórios, computador, teclados, coluna, impressora, ratos, tudo isso tem um custo enorme e tem uma duração de vida até limitada, especialmente no mercado de produto informático novo. Vocês conhecem já este termo que integrou o nosso vocábulo, que se chama obsolescência programada, ou seja, todos os produtos que são colocados no mercado têm uma duração de vida super limitada, e agora temos uma sorte é que o mercado do recondicionamento destes produtos está a ser super desenvolvido e tem várias opções agora para comprar equipamento informático e acessório em segunda mão, e isso pode representar até uma despesas reduzida para uma empresa, mas também permite prolongar a vida útil dos produtos. Mas o foco aqui na reutilização, na reparação, na doação não é só no equipamento informático, pode ser também ligado ao mobiliário de escritórios, cadeiras, mesas, mas pode também ser propriamente ligado aos próprios produtos que a vossa empresa vende. Vocês podem totalmente desenvolver um mercado de reparação, doação de segunda mão. Então, tudo isso é tentar estimular esta cultura, da reparação, da doação, da reutilização nas vossas empresas. Desperdício. Aqui, pronto, desperdício especialmente alimentar, ou seja, tentar adoptar novos hábitos que permitem reduzir o desperdício alimentar. Estamos a falar de desperdício alimentar porque, se calhar por algum de vocês não faz muito sentido, mas em várias organizações e empresas que têm cantinas ou refeitórios, a questão do desperdício alimentar pode ser uma problemática enorme. E pronto, achamos que também é importante tentar adoptar, estimular novos hábitos internos para reduzir este desperdício, as quantidades consumidas, tentar readaptar isso, tentar readaptar as quantidades às necessidades e evitar sobreprodução e criação de excedentes. Isso está muito ligado com o ponto seguinte, que é o compostar. Achamos que também no trabalho produzimos grande quantidade de biorresíduos e que a compostagem não tem de ser só uma coisa que pode ser feita em casa ou no município, também de ser uma prática estimulada no próprio universo empresarial e pode até permitir poupar dinheiro, mais uma vez. Poupar e, além de isso, ter um impacto positivo na imagem da organização. E pronto, também pode também ser uma ação que permite envolver a comunidade envolvente, não só a comunidade da própria organização, mas também os cidadãos que podem ser os clientes, não sei, mas é uma prática super comunitária que pode trazer enorme benefício para uma empresa ou organização. A ação número 9, eu li a questão do lixo eletrónico, a poluição digital em geral, porque quando se fala de resíduos, de lixo, estamos muitas vezes focados na questão dos materiais, não? Mas toda a questão do lixo eletrónico, da poluição digital, que está a provocar custo enorme para a sociedade, tem de ser tratado, e especialmente no âmbito empresarial. Então, isso pode ser feito, esta questão da redução do lixo eletrónico, pode ser feito com ação super simples, a optimização do nosso uso diário da tecnologia, através, não sei, de limpar os nossos e-mails, por exemplo. Também no documento vocês vão ter acesso a uma série de dicas que permite concretizar esta ação. E a última ação é o separar, ou seja, criar a questão da separação do lixo, especialmente dos resíduos recicláveis, para favorecer a reciclagem destes resíduos plástico, papel, vidro.
se esta ação chegue no fim, não é porque gostaríamos de esquecer-lhe, mas é mesmo porque na abordagem lixo zero, a questão da reciclagem é mesmo o fim da hierarquia de tratamento e de prevenção. Então, primeiro reduzimos e no fim todas as coisas que não conseguimos evitar, não? Todos os resíduos que foram inevitáveis, reciclamos e estabelecemos um sistema eficiente de triagem que tem de ser visível e compreensível para todos os funcionários e parceiros. Não? A questão da separação há muito a ver com facilitar a separação para as pessoas. É evitar quaisquer erros de separação, que acontece muito. Pronto. Então aqui é um diagrama que também está no plano de impacto genérico com estas 10 ações que acabei de apresentar. Estou a ver o horário. Pronto, está certo. E este diagrama é uma proposta de caminho para o lixo zero, ou seja, é uma pista de reflexão, é um ferramenta que criamos para vocês, para as organizações e empresas interessadas a dinamizar, a comprometer-se numa dinâmica lixo zero, zero desperdício. Este ferramenta é um ferramenta que permite refletir sobre as práticas internas de consumo e de gestão e permite, além disso, aplicar no dia a dia o princípio dos 5R, porque achamos que este princípio, esta regra do 5R, está bem entendido, mas às vezes não sabemos como a aplicar, como a concretizar. E este diagrama, com 4 passos, permite até estimular esta reflexão e ver como concretizar este 5R no dia a dia. Ou seja, é muito simples, quando compramos qualquer coisa, é perguntar se preciso disto, se não, claro que recusamos este produto ou substituímos por outro, mais sustentável. Se a resposta é sim, a segunda pergunta será preciso disto nesta quantidade? Se a resposta for não, então reduzimos a quantidade comprada. Se a resposta é sim, a terceira pergunta será que este produto está disponível em segunda mão e com menos embalagem? Se não, então o produto é necessário tal como está. Se sim, temos de escolher esta opção. E a pergunta número 4 é se o produto estiver partido ou está no fim da sua vida útil, pode ser reparado ou reutilizado para outra coisa? Se sim, então segue, repare, reutilize, composte, se não, recicle. E se mesmo não conseguimos reciclar, então se calhar temos de revoltar ao passo 1, preciso disto. Pronto, é uma dinâmica que sugerimos, é um exercício, acho, que pode ser engraçado e é uma ajuda. Pronto. Indo agora no foco mesmo desta reunião, que era a nossa metodologia de plano de impacto lixo zero personalizado, porque agora eu apresentei-vos uma metodologia mais genérica, passo genérico, mas temos uma proposta de acompanhamento mais personalizada e dedicada a cada empresa ou organização, que tem 3 objetivos, que é a adoção de novas práticas sustentáveis e circulares de gestão de recursos adaptados ao funcionamento interno e às necessidades das organizações e empresas. O segundo objetivo é a capacitação dos líderes técnicos, dirigentes, associados, parceiros e beneficiários no conceito de lixo zero, zero desperdício, bem-estar, saúde e poupança. E o terceiro objetivo é influenciar a rede de colaboradores, parceiros e membros da comunidade envolvente, cliente e beneficiário. A metodologia que propomos é a seguinte, é uma metodologia que pode ser dividida em 3 passos. O primeiro é mais focado ao diagnóstico, o segundo passo é mais focado na implementação e o terceiro passo é um passo extra, e a capacitação com alguma formação. Esta metodologia, pronto, com 7 passos é este. O primeiro é conhecer a organização. Então, este conhecimento pode ser feito através de uma reunião preliminar entre a equipe Zero Waste Lab, que vai acompanhar a organização
e a organização. Esta primeira reunião permite conhecer a equipe, conhecer a empresa, a organização, o que eles fazem, a visão, os objetivos, os desafios. Pronto, é uma reunião preliminar. A partir daí, o que propomos é uma reunião, uma sessão de trabalho participativa com uma equipa mobilizada em torno da identificação. Identificação do quê? Do tipo e quantidade de resíduos de desperdício gerado por espaços de trabalho e atividade e os hábitos de consumo de gestão de materiais e as necessidades. Então é um diagnóstico inicial que é feito durante uma reunião que pode demorar 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do tamanho da organização, e que é feito de forma co-criada. A partir daí, a partir destes dados quantitativos e qualitativos que conseguimos recolher, tem toda a fase de exploração das áreas de intervenção que podem ser prioritárias e tentar ver em equipe, mais uma vez, com este mesmo grupo de pessoas focado, as possibilidades de ação e as ideias que podem ser implementadas. Pronto. A partir daí, a equipe Zero Waste Lab, que tem um conjunto de dados qualitativo e quantitativo, pode elaborar uma primeira proposta de plano de impacto lixo zero, que é o quê? Que é uma estratégia que dá personalidade, com ações concretas, passos definidos. E esta proposta não vai ser impor à organização, é uma primeira proposta que pode ser avaliada e a partir daí trabalhada em conjunto para chegar a uma proposta final. A partir daí, o passo 5 é a implementação, ok? Então, esta é a implementação das ações, da estratégia que foi definida e a equipe Zero Waste Lab pode acompanhar a concretização desta estratégia. Claro que o ponto que vem depois é mesmo a parte de monitorização do impacto e, caso necessário, um ajustamento da estratégia proposta. E o último passo e toda a parte de capacitação, ou seja, a formação das equipes e a aquisição de novos conhecimentos e competências em áreas estratégicas que foram identificadas. Por exemplo, no caso de criar um compostor na vossa empresa, se ninguém tem a competência para fazer isso, podem também ter acesso a uma formação específica para concretizar esta ação. Eu estou a tentar ir o mais rapidamente possível para deixar vocês algum tempo para perguntas e um momento de partilha. Mas pronto, era isso. Acho que agora podemos, se calhar, abrir o chat e ver se tem algumas perguntas. E pronto, é isso. Eu acho que seria interessante que quem tiver pergunta que ponha a mão no ar, não é? Ou sinalize e pode fazê-la diretamente. As perguntas foram mais... Eu espero que estava claro. Peço ainda desculpa pelo taco, que às vezes pode dificultar a compreensão. Bom, a nossa proposta envolve muitos tipos de organização, não é? E ela pode ser um grupo de trabalho mais pequeno, não é? Ou pode ser... Agora aqui nós tínhamos pensado o que é que um espaço onde mesmo quando estamos sozinhos, o que é que podemos fazer desse espaço, essa interação. Mas que podem ser associações, podem ser empresas e podem ter maior ou menor impacto dependendo da sua dimensão. Mas o que eu queria dizer é que nós estamos aqui a propor um percurso interno, de gestão interna, não é? E que pode ter impacto nas vossas ações, qualquer que seja ela, seja na área de negócio ou na área de, por exemplo, da ação social, que se pode focar o investimento para as comunidades e não tanto para o gasto de recursos. Mas vamos ver aqui o nosso bate-papo, ou alguém quer intervir? Houve aqui algumas perguntas sobre lixo eletrónico,
e ainda trocamos aqui umas ideias, não é? Quando se fala de lixo eletrónico há dimensões diferentes, não é? Há do lixo eletrónico muito relacionado com o próprio do hardware, não é? E que com esta obsolescência rápida e as opções de reciclagem às vezes ainda não são as melhores pela complexidade e há muita coisa que acaba por ser exportada, é uma das questões ainda complexas, não é? Exportada para países com pior capacidade, não é? De resolver, mas há também o lado do invisível, do digital, não é? Ainda agora passamos tanto tempo online e já existem formas e nós até desenvolvemos uma calculadora com um dos clientes que é uma equipe de gamers, portanto passam o tempo inteiro nas Playstations e nos computadores e com os vários monitores, em que conseguimos desenvolver, portanto, uma calculadora com inputs dos hardwares de cada um, portanto, as diferenças dos equipamentos, dos provedores de energia de cada pessoa, e com um timer conseguimos calcular o impacto real, não é? Ao longo do tempo de toda essa equipe. E é muito interessante depois, para depois pensarmos em medidas de redução, né? Seja mudar os provedores, seja na poupança de energia ou desligar o computador, etc. Seja e depois poder realizar o offset, mas acima de tudo também a sensibilização, ter noção do impacto real, porque nós não temos, é muito difícil termos noção disso. E até falamos aqui também da questão da água, que é também é aqui uma correlação que é brutal de impacto, não é? Há assim um dado, isto vem de estudos, não é? Por cada download de 1 gigabyte são gastos 200 litros de água, imaginem a quantidade de gigabytes que nós, não é? Com os quais nos comprometemos às vezes até com estupidezes, não é? Nos telefones, etc, coisa, o videozinho e portanto ter noção desse impacto e do impacto cumulativo permite-nos ser muito mais assertivos, não é? No uso, na forma às vezes enviar um link em vez de enviar um attachment, faz diferença depois nesse cumulativo, portanto são abordagens, não é, que podem ser feitas nestes planos de impacto e portanto há assim muitas áreas que podemos tocar. A voltar na questão do lixo eletrónico, o impacto é tipo, é vário. Pronto, primeiro é a produção mesmo dos equipamentos informáticos, tem um impacto terrível no ambiente, porque precisamos de metais raros, super poluentes para extrair, então se estamos sempre a consumir e a comprar novos produtos eletrónicos, precisamos sempre de extrair estes metais do chão e tem um custo ambiental surreal. Além disso, o próprio funcionamento das nossas redes digital tem também um custo. Não sei se vocês já ouviram deste mega data center que estão sempre a ser alimentados em eletricidade e precisam de ser refreshed, não sei como é a palavra em português, mas com climatização para conseguir a estocagem dos nossos dados, ou seja, não é porque é um e-mail virtual que não há um custo físico. E eu estava a reler, porque eu não tive os dados em mente, mas um estudo foi feito em 2019 por um especialista francês em digital e ele calculou que a poluição digital representaria cerca de 4% das emissões globais de gás com efeito de estufa ao nível mundial. Então não é nada. Pronto, é isso. Não é, mas é, não é? Com o crescimento do digital são medidas que se podem tomar. Mais alguém tem perguntas? Estou a ver que a Mariana B está a dizer Manon, s'il vous plaît, l'utilisation des crayons mécaniques. Qual é isso, Maria? Não sei se está por aqui. Uma das participantes colocou uma pergunta em francês, mas não estou a entender a pergunta. Não sei se pode perguntar de forma oral. Acho que já não está aqui. Ah, não está, sim, senhor.
podemos ainda dizer é que nestes processos que passamos de planos mais personalizados a organizações e a grupos de trabalho, é que são processos que não são fechados e são transformadores de cada elemento que participa nele. É muito interessante e, portanto, ativa também a parte emocional, índice de felicidade, de objetivo de que estamos a fazer a coisa certa, de comum. Eu acho que são intangíveis, são coisas que também às vezes são difíceis de medir, mas que eles próprios são resultados destes processos de transição. Sobre a tua pergunta, Maria, pronto, acho que sim, pode ser uma das coisas que pode ser incentivada, no entanto, porque não é, não sou de responder. Se calhar às vezes pode ser uma questão de falta de conhecimento da alternativa, mas pronto, não sei bem responder mais do que isso. Este falta de conhecimento, às vezes, existe alternativa no mercado e a questão da democratização destas alternativas é uma das coisas que impede a sua adopção. Então, pronto. Não sei se fui de alguma ajuda, mas... Peço desculpa interromper, não sei se é o sítio ideal para questionar sobre isto. No entanto, na empresa, na Decathlon, neste caso Decathlon de Leiria, e penso que na maioria das Decathlons, nós temos um plano para a sustentabilidade e para a economia circular bastante forte. É um objetivo principal, ou pelo menos dos mais importantes para a empresa, é a sustentabilidade e reutilizar todos os produtos e reparar ao máximo. Eu tenho aqui uma questão no sentido do papel. Nós em Leiria estamos a fazer as doações de papel, que é uma campanha de papel por alimentos, em conjunto com o Banco Alimentar ou com a Caritas, no nosso caso é com a Caritas. No entanto, a Caritas tem feito um período de espera no que toca às doações, ou seja, nós neste momento não estamos com grandes soluções sobre o que fazermos ou não com o papel. Nós gostávamos de doar porque é sempre, sempre uma alternativa diferente e mais impactante, e não queríamos apenas reutilizar ou apenas colocar na reciclagem. E eu gostaria de saber se por acaso conhecem algum tipo de campanha ou alguma alternativa para que nós possamos seguir. Vou aproveitar aqui a colega de Leiria e vou dizer que aqui nós também já... Olá, Catarina. Só Não, que... é primeiro. E quem é que está a falar? Diga? É a Catarina? É a Catarina, sim, desculpa. Cá por cima. Eu entrei, já era para aí 8 já era em 5, vim 5, 10 minutos atrasada. Mas estava a dizer que nós também tivemos essa iniciativa, também juntamos o papel e depois a associação acabou por não vir recolher. E para nós, isto já foi se calhar há mais um ano, mais ou menos, e então a minha pergunta também, ali a pergunta da Mariana é maravilhosa porque vai arranjar soluções, acho que em todas as nossas lojas. O nosso trabalho seria mais tentar ver como é que se consegue reduzir ao máximo esse papel, não é? Mais do que um encaminhamento para projetos de doação. Mas pronto, acho que era preciso termos conversas mais profundas sobre isso e estamos disponíveis para marcar uma reunião e poder analisar, não é? Sim, porque na verdade nós aqui reutilizamos, nós fazemos bloquinhos para quando temos que tomar notas de alguma coisa, nós fazemos impressões do outro lado da folha, mas obviamente que há certas coisas que nós precisamos de usar papel e que não dá de forma alguma, os nossos preços são em papel, percebe? Não há forma de alterar isso por agora. Eu penso que mais tarde irá haver outras soluções. Por isso é que talvez vamos mais por esse encontro à doação. Olha, foi partilhado agora aqui o projeto CAIS, não é? CAIS Recicla, podem ver aqui no chat. Obrigada, Inês. E pronto, depois mandem-nos um e-mail e poderemos aprofundar esse tema com mais atenção e mais tempo. Mas acho super interessante a Decathlon, de facto, veio a este encontro e sim, vocês já têm algumas
algumas iniciativas até muito de exploração com o cliente, não é? Ou com a comunidade. E eu acho que às vezes não estão muito bem comunicadas ainda, há ainda muito desconhecimento por parte dos consumidores. Nós temos toda uma economia circular montada e é internacional, não é apenas local. Tudo o que é, por exemplo, nós temos um serviço que é o Trocatlon, temos o serviço de segunda vida, temos todo um conjunto de alternativas para tentar ao máximo não colocar nada no lixo. Quando um cliente vem com umas calças, por exemplo, que não estão nas condições devidas, ou que se calhar o cliente pretendia outro tipo de qualidade no material, ou que tenha linhas desfiadas, ou o que seja, nós não mandamos isso para o lixo, simplesmente não pomos um corte e mandamos para o lixo, ou colocamos novamente à venda com um preço adaptado, ou doamos a uma instituição. Nós fazemos o máximo para realmente reutilizarmos todos os produtos. É mesmo um valor imposto e vivido na Decathlon. Por isso, nesse sentido, sim, esta formação acaba por fazer todo o sentido para nós, Decathlon, por causa disso mesmo, e também pela sustentabilidade da loja, reduzir tudo o que seja consumo de materiais e mesmo consumos energéticos. Isso é mesmo muito importante para nós, temos de estar sempre em cima desses assuntos. Permitem-me só interromper durante 2 minutos, Pedro Rebelo, também da Decathlon, mas da loja da Maia, e eu queria só acrescentar que nós este próximo mês, fevereiro, e também alguns dias de março, nós vamos ter uma operação comercial onde vamos realmente poder mostrar aos nossos clientes tudo isto que a Mariana acabou de falar, e eu lanço o desafio realmente a toda a gente que me está aqui a ouvir, para irem junto das nossas lojas e poderem ver realmente as nossas ações. Isso, ok. Era isso. Assim por Obrigada. baixo. Claro. Mas envia-nos um e-mail, isso. nós podemos falar isso com mais pormenor e encontrar soluções de prevenção e como estender esse papel imenso que vocês falam. Mas o e-mail, acho que essa nota era importante voltarmos a conversar sobre isso. E também o modelo de trabalho, até o modelo entre vocês, em que não é aquela parte que não tem que ser comunicada sempre, não é? Mas é o que faz de nós cidadãos profissionais responsáveis, pronto, e essa cota também é importante avaliar, se entenderem. Mas pronto, façam um e-mailzinho para qualquer uma de nós, para a Sara, Manon, o geral, e será respondido, e temos todo o gosto, e felicito até essas iniciativas todas de uma loja que tanto vende e que tanto vende produtos, não é? Às vezes difíceis até de reciclar ou ou manter em uso. Sim, Bom, a segunda vida foi uma coisa que nos dá muito gosto, até porque os clientes às vezes compram uma passadeira ou uma elíptica, usam 2 e 3 vezes e depois está lá, e esses aparelhos grandes fazem assim muita diferença em vez de serem jogados para o lixo, serem aproveitados. é isso mesmo, boa. Nós estamos aqui a chegar ao nosso limite de tempo, por isso resta-nos se calhar perguntar se existe mais alguma pergunta. Também podem fazer sempre por e-mail. Nós vamos fazer chegar o guia genérico com os 10 passos de lixo zero, são propostas, não estamos a ver quem é que vai ler, é um plano em proposta aberta e desafia-nos para vos gostar e ajudar naquilo que for possível dentro deste âmbito. Podemos até associar muitas mais esferas da associação, como vocês puderam ver no início. Agradeço imenso, são 7h30, excelente, e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Até uma próxima.